Meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem diretamente do trono de Deus, inunde o seu coração e a sua mente nesta manhã. Não importa como a sua noite se desenrolou, se foi de descanso sereno ou de vigília inquieta. Não importa o peso que você carrega nos ombros ou a incerteza que talvez tente sombrear a sua alma. Saiba com toda a convicção do seu ser que você não inicia este dia em solidão. O Deus que te formou no ventre de sua mãe, que conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme, que conta cada fio de cabelo da sua cabeça, está aqui. Sua presença é real, é palpável, um refúgio seguro e um bálsamo para todas as feridas. Respire fundo lentamente. Sinta o ar, o fôlego da vida, um presente divino renovado a cada amanhecer, uma declaração silenciosa e poderosa do seu amor infalível por você. Este novo dia é uma nova página em branco, uma oportunidade de recomeçar sob a sua graça. Se possível, feche os seus olhos por um instante. Desligue-se do ruído exterior, das pressões, das expectativas e adentre o santuário sagrado da sua alma, o lugar secreto do encontro com o Altíssimo. Aqui, neste silêncio, você é completamente amado, plenamente visto e profundamente compreendido. Deixe que as palavras do salmista se tornem a sua realidade. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Salmo 23, 1-3. Visualize essa cena de paz. Sinta a calma dessas águas e permita que a presença do bom pastor acalme todas as tempestades interiores. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não por mérito próprio, pois somos falhos e carentes da Tua graça, mas pela fé no sacrifício de Jesus, que nos abriu o caminho até o Teu trono de amor. Pedimos perdão pelas nossas transgressões, pelas palavras ditas sem pensar, pelos atos que não Te glorificaram, pelas omissões que entristeceram o Teu Espírito. Lava-nos, purifica-nos e cria em nós um coração puro, ó Deus, e renova dentro de nós um espírito reto. Queremos começar este dia alinhados com a Tua vontade e para isso mergulhamos na Tua palavra. E hoje, Senhor, o nosso espírito é atraído de forma poderosa para o Salmo 82. Que salmo, ó Deus! Uma declaração retumbante da Tua soberania e do Teu caráter justo em um mundo tão carente de justiça. O salmo começa com uma imagem majestosa. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Salmo 82, 1. Nós Te louvamos, ó grande juiz. Tu não és um espectador distante das questões humanas. Tu presides sobre tudo e todos. Nenhum governante, nenhum sistema, nenhuma autoridade terrena está acima do Teu domínio. Esta verdade é a âncora da nossa alma. Quando olhamos ao redor e vemos a injustiça, a corrupção e o sofrimento, o nosso coração encontra consolo e esperança ao saber que o juiz de toda a terra está no controle e fará o que é certo. O Teu trono, ó Deus, está firmado sobre as colunas inabaláveis da justiça e da retidão, e no tempo determinado toda a verdade virá à luz, e toda a injustiça será julgada. O salmista, então, canaliza a Tua própria voz, um questionamento divino que ecoa através dos séculos. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Salmo 82, 2. Senhor, esta pergunta arde em nossos corações. Vemos o fraco ser explorado, o pobre ser esquecido, o órfão e a viúva clamando por justiça sem serem ouvidos. Vemos sistemas que favorecem os ricos e poderosos, enquanto os marginalizados lutam por sobrevivência e dignidade. Isso nos entristece profundamente, pois sabemos que reflete uma afronta direta ao Teu coração, que é sempre inclinado para o necessitado. E a Tua palavra não nos permite ser espectadores passivos. Ela nos comissiona, nos impulsiona a agir. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Salmo 82, 3, 4. Este é o Evangelho em ação.
Este é o chamado para que a nossa fé transcenda as paredes da igreja e se manifeste em compaixão e misericórdia práticas. Desperta-nos, Senhor, que a nossa indignação com a injustiça não se transforme em cinismo, mas em ação movida pelo amor. Dá-nos olhos para ver o necessitado ao nosso redor, ouvidos para ouvir o seu clamor e mãos dispostas a servir. Que sejamos conhecidos como um povo que ama a justiça, que pratica a misericórdia e que anda humildemente contigo, defendendo a causa daqueles que não podem se defender. Contudo, o Salmo expõe a raiz do problema, a cegueira espiritual. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Salmo 82:5. Que diagnóstico preciso da condição humana sem ti. Quando os homens se afastam da tua luz, tropeçam na escuridão. Os próprios alicerces da moralidade, da verdade e da ordem social começam a tremer. Vivemos em tempos de grande confusão, onde os valores são invertidos e a verdade é considerada subjetiva. As pessoas buscam desesperadamente um sentido para a vida, mas procuram nos lugares errados, e os fundamentos das famílias e da sociedade se abalam. Pai de misericórdia, nós te pedimos, brilha com a tua luz. Dissipa as trevas da ignorância e do engano com a verdade gloriosa do Evangelho de Cristo. Usa a tua igreja, Senhor, para ser um farol de esperança e verdade nesta geração. E que nós, individualmente, sejamos portadores da tua luz. Que a nossa maneira de viver, de falar e de amar seja um testemunho tão claro do teu poder transformador que as pessoas ao nosso redor sejam atraídas para fora da escuridão e para a tua maravilhosa luz. Não nos deixes vacilar. Fortalece as nossas convicções e ajuda-nos a permanecer firmes na rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. A seguir, vem uma advertência solene, um lembrete divino da fragilidade de todo o poder humano. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, caireis. Salmo 82:6, 7. Aqueles que se sentam em lugares de autoridade, que se sentem invencíveis e donos do seu próprio destino, são confrontados com a realidade inescapável da sua mortalidade. Podem acumular poder, fama e fortuna, mas diante da morte são todos iguais. E depois da morte virá o juízo, onde cada um prestará contas diante de ti, o único e verdadeiro Deus. Esta verdade nos humilha e nos orienta. Ela nos impede de colocar nossa confiança última em homens, em governos ou em instituições, pois todos são passageiros. Nossa esperança deve estar firmada exclusivamente em Ti, o Rei eterno, cujo reino não terá fim. Ajuda-nos, Pai, a viver com uma perspectiva eterna, a investir nosso tempo, talentos e recursos naquilo que durará para sempre. Que não sejamos seduzidos pelo brilho efêmero deste mundo, mas que busquemos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Finalmente, o Salmo se encerra com uma súplica, um clamor que se torna a nossa própria oração nesta manhã. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a Ti pertencem todas as nações. Salmo 82:8. Sim, Senhor, levanta-te. Nós clamamos por Tua intervenção. Levanta-te em nossa vida, julgando e removendo tudo o que não Te agrada. Levanta-te em nossas famílias, trazendo cura e reconciliação. Levanta-te em nossa nação, expondo as obras das trevas e estabelecendo a Tua justiça. Levanta-te sobre toda a terra, pois Tu és o Criador e Redentor, e todas as nações são a Tua herança. Aguardamos com esperança o dia da manifestação plena do Teu reino, mas até lá oramos para que a Tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Nós confiamos em Ti, descansamos na certeza do Teu poder e nos alegramos na Tua soberania. Meu irmão, minha irmã, sinta o poder que reside em orar a palavra de Deus. Ela nos fortalece, nos alinha com os propósitos divinos e renova a nossa esperança. Você não é impotente.
O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em você, e a sua vida de fé, suas orações e suas ações de justiça são sementes poderosas no reino de Deus. Não despreze os pequenos gestos de amor e bondade, pois Deus os usa para realizar grandes coisas. Se esta oração tem ressoado em seu espírito e você deseja continuar crescendo em sua caminhada de fé conosco, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Dê um curtir neste vídeo para que a plataforma o mostre a mais pessoas que precisam de uma palavra de esperança. E se vier ao seu coração alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje, não hesite em compartilhar. Juntos como um corpo, podemos espalhar a luz e o amor de Cristo. Agora, prepare o seu coração. Tendo reconhecido a soberania e a justiça de Deus, vamos avançar para um nível mais profundo de comunhão. Este é o momento de não apenas falar com Deus, mas de silenciar e ouvir, de abrir cada cômodo do nosso coração e convidá-lo a entrar. É um convite à entrega total, a render nossas preocupações, medos e desejos aos seus pés, confiando plenamente em seu cuidado e em sua direção. Respire fundo, exale toda a ansiedade e vamos juntos mergulhar mais fundo no oceano do seu amor, onde encontramos a verdadeira paz e transformação. Pai Celestial, em tua presença santa e amorosa, nossos corações se aquietam. Após contemplarmos tua majestade, soberania e teu ardente anseio por justiça, como revelado no Salmo 82, somos impelidos a ir além da adoração e do clamor. Tu nos convidas a um lugar de intimidade, a um vale de entrega profunda, onde a verdadeira transformação acontece. Não desejas apenas nossos louvores, mas nosso coração por inteiro. E com um espírito humilde e confiante, nós aceitamos teu convite. Aqui estamos, Senhor, não para barganhar, mas para render, como teu servo Paulo nos instruiu de forma tão clara. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Que este momento seja o nosso altar sagrado. Que nossa entrega não seja forçada, mas um ato de adoração lógica e amorosa, em resposta ao teu amor incalculável por nós. Para que possamos te apresentar um sacrifício puro, primeiro, precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que ocupa o espaço que é teu por direito. Espírito Santo, pedimos que, com tua luz gentil, ilumines os cantos escuros da nossa alma, não para nos condenar, mas para nos curar e libertar. Com sinceridade, confessamos nosso orgulho, essa sutil e persistente inclinação de confiar em nossa própria força, em nosso próprio intelecto, de tomar o leme de nossas vidas como se fôssemos mais sábios que tu. Perdoa-nos, Pai. Renunciamos a essa autossuficiência e declaramos nossa total dependência de ti. Confessamos também nossos medos, essas correntes invisíveis que nos aprisionam. O medo do amanhã, o medo da doença, o medo da perda, o medo de falhar, o medo de não sermos suficientes. Esses medos gritam mais alto que as tuas promessas e nos paralisam. Perdoa nossa incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus, lançamos sobre ti cada ansiedade, cada preocupação, pois a tua palavra nos garante que tu cuidas de nós. 1 Pedro 5:7. Trazemos também a ti as raízes de amargura, o ressentimento e a falta de perdão que, por vezes, teimamos em cultivar. Reconhecemos que isso envenena nossa alma e ergue um muro entre nós e ti. Ajudar-nos a liberar o perdão, assim como fomos perdoados por ti. Entregamos a ti a dor da ofensa e pedimos que o teu bálsamo curador restaure nosso coração, limpando-o de todo rancor. Agora, Senhor, com o coração mais leve, começamos o ato de entregar-te as chaves do nosso ser. A primeira chave é a da nossa mente. Ó Pai, entregamos a ti nossos pensamentos, nossa imaginação, nossas memórias. Tantas vezes, nossa mente se torna um campo de batalha para a dúvida, a luxúria, a inveja e a negatividade. Pedimos que a tua verdade monte guarda sobre nossos pensamentos. Quanto ao mais, irmãos,
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Cativa todo entendimento à obediência de Cristo. A segunda chave é a dos nossos relacionamentos. Colocamos em teu altar nossa família, nosso cônjuge, filhos, pais, irmãos. Protege-os, supre suas necessidades, guia-os em teus caminhos. Onde houver feridas e divisões, sê tu o agente de cura e reconciliação. Que nossos lares sejam faróis do teu amor. Entregamos também nossos amigos, colegas de trabalho e até mesmo nossos inimigos. Ensina-nos a amar a todos com o teu amor sacrificial. Apresentamos a ti a chave do nosso trabalho e das nossas finanças. Reconhecemos que tu és a fonte de toda a provisão. Nossos talentos, nossas oportunidades, nossa força para trabalhar, tudo vem de ti. Abençoa o fruto das nossas mãos para que possamos ser fiéis provedores para nossas famílias e generosos contribuintes para o teu reino. Livra-nos do materialismo, da ganância e do medo da escassez. Que nosso coração confie não nas riquezas incertas, mas na tua fidelidade infalível. A chave seguinte é a do nosso futuro. Nós te entregamos nossos sonhos, nossos planos, nossas ambições. Tantas vezes, traçamos nosso caminho com a arrogância de quem acredita ter o controle. Mas hoje, humildemente, submetemos nossa vontade à tua. A tua palavra nos guia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Os nossos sonhos estão infinitamente mais seguros em tuas mãos de amor. Desfaz os nossos planos, se eles não se alinharem aos teus, e revela-nos o caminho excelente que preparaste para nós. E, finalmente, com temor e tremor, mas com decisão, entregamos a chave mestra, a chave do nosso eu, do nosso ego, da nossa própria vida. Unimo-nos à declaração triunfante do apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Nós nos rendemos completamente. Que nossa identidade não seja mais encontrada em nossas realizações ou fracassos, mas em quem somos em Cristo. Que nossa ambição não seja mais a autopromoção, mas a glória do teu nome. Usa-nos, Senhor. Que nossa vida seja uma tela em branco para que tu pintes a tua obra-prima. Pai, agora que nos esvaziamos e nos entregamos, há um espaço sagrado dentro de nós. E nós clamamos: enche-nos com o teu Santo Espírito. Reconhecemos nossa incapacidade de viver uma vida que te agrada com nossa própria força. Precisamos desesperadamente do teu poder. Espírito Santo, tu que nos regeneraste e selaste, pedimos que assumas o controle total. Sê nosso guia em cada decisão, nosso consolador em cada tristeza, nosso advogado em cada acusação. Manifesta em nós o teu fruto bendito, o amor que se doa, a alegria que não depende das circunstâncias, a paz que excede o entendimento, a paciência nas provações, a amabilidade em nossas ações, a bondade como nossa marca, a fidelidade em nossos compromissos, a mansidão em nosso espírito e o domínio próprio sobre nossos desejos. Transforma-nos de glória em glória à imagem de Jesus. Reveste-nos com toda a tua armadura para que possamos resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Permaneça assim, meu irmão, minha irmã, por mais um momento, absorvendo esta verdade. A entrega não é um ato de perda, mas de libertação e ganho supremo. Você entregou o controle para aquele que governa o universo com sabedoria e amor. Você entregou seus sonhos nas mãos do arquiteto dos céus e da terra. Sua vida está agora segura, escondida com Cristo em Deus. Você não está mais sozinho na jornada. E assim, Pai, te agradecemos.
Agradecemos pelo privilégio do acesso à tua presença, pela tua paciência conosco, pelo teu amor que nunca falha. Saímos deste momento de oração não como entramos. Saímos fortalecidos, perdoados, purificados e comissionados para viver este dia para a tua glória. Que a tua bênção nos siga, nos guarde e nos faça prosperar em tudo o que fizermos segundo a tua vontade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para sempre. Que sejamos instrumentos da tua justiça e do teu amor no mundo. E que tudo o que pensarmos, dissermos e fizermos hoje traga um sorriso ao teu rosto. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos e declaramos a nossa vitória. Amém e amém. Pai, com o coração transbordando de gratidão e serenidade após este encontro de entrega total, nós nos preparamos para dar os primeiros passos neste novo dia que tu criaste. Sentimos-nos como soldados que, após receberem as ordens de seu amado comandante, agora se vestem para a batalha, não uma batalha de medo e incerteza, mas uma de vitória garantida em Cristo Jesus. Agradecemos por este dia. Agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, pelo teto que nos abriga, pelo alimento que nos sustentará. Acima de tudo, agradecemos porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Recebemos esta nova manhã como um testemunho da tua fidelidade inabalável e do teu amor que se renova. Que cada ato nosso hoje, desde o mais simples ao mais complexo, seja uma nota de louvor a ti, uma expressão de gratidão por tão grande salvação e cuidado. Senhor, sabemos que ao sairmos por aquela porta, entramos em um mundo que jaz no maligno. Um campo espiritual onde forças invisíveis se opõem à tua vontade e ao teu povo. Mas não tememos, pois tu não nos envias despreparados. Por isso, neste exato momento, pela fé, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com o cinturão da verdade. Declaramos que rejeitamos toda mentira, todo engano, toda filosofia vã deste mundo e nos apegamos firmemente à tua palavra, que é a verdade absoluta. Que a verdade governe nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações. Vestimos a couraça da justiça, não a nossa própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo que nos foi imputada pela fé. Que esta couraça guarde o nosso coração, nossas emoções, de toda acusação, condenação e ferida. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Onde quer que andemos hoje, que sejamos portadores de paz, agentes de reconciliação, semeadores da boa nova do teu reino. Que nossos passos sejam firmes e nosso caminho seja o de levar a tua luz. Embraçamos, acima de tudo, o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando as setas da dúvida, do desânimo, da tentação e do medo vierem em nossa direção, levantamos o escudo da fé na tua palavra e no teu caráter, e declaramos que elas não nos atingirão. Tomamos também o capacete da salvação. Cobrimos a nossa mente com a certeza da nossa salvação em Cristo. Esta certeza nos protege do desespero e nos dá uma esperança viva e inabalável, guardando nossa mente em perfeita paz. E empunhamos a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pedimos, Pai, que a tua palavra esteja viva em nosso coração e em nossos lábios hoje. Que saibamos manejá-la com sabedoria para resistir ao inimigo, para trazer vida e encorajamento aos outros e para discernir entre o certo e o errado. Oramos em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança.
E vestido com esta armadura, Senhor, não somos chamados para uma postura passiva, mas para uma ação ousada e amorosa no mundo. A mesma justiça que bradaste no Salmo 82, tu nos chamas para personificá-la em nosso dia a dia. Ajuda-nos a fazer a justiça ao pobre e ao órfão, a justificar o aflito e o necessitado em nosso círculo de influência. Que no nosso trabalho sejamos conhecidos pela integridade, pela honestidade e pela excelência, refletindo o teu caráter. Que em nossas conversas, nossas palavras sejam temperadas com sal, edificando e não destruindo. Que em nossas transações financeiras sejamos justos e generosos. Dá-nos hoje, Senhor, uma oportunidade divina de sermos a resposta à oração de alguém. Uma oportunidade de defender quem está sendo injustiçado, de alimentar quem tem fome, de encorajar quem está abatido, de visitar quem está solitário. Que o fruto do Espírito que pedimos anteriormente se manifeste de forma prática, transformando a atmosfera ao nosso redor. Que o teu reino venha e a tua vontade se cumpra através de nós, aqui na terra como no céu. Nós também confiamos a ti a nossa provisão e proteção para este dia. Pedimos, Pai, o pão nosso de cada dia. Supre todas as nossas necessidades, físicas, emocionais e espirituais, segundo as tuas riquezas em glória. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Guarda-nos, Senhor, de toda a armadilha, de todo acidente, de toda violência, de toda enfermidade. Envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor e nos livrarem. Que o sangue de Jesus seja a nossa proteção sobre nossa casa, nosso carro, nosso local de trabalho. Livra-nos de toda tentação e do mal. Não nos deixes cair, mas sustenta-nos com a tua destra fiel, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos em teu nome. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de nós procede. E agora, ao concluirmos este tempo sagrado de oração, eu abençoo a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você um dia de propósito, de clareza e de favor divino. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que a sabedoria do alto guie cada decisão sua. Que você sinta a presença de Deus em cada momento, sussurrando em seu espírito, guiando seus passos. Que você seja ousado como um leão e manso como uma pomba. Que as pessoas vejam em você algo diferente e perguntem sobre a esperança que há em você. Vá em paz e em poder. Vá para amar e servir ao Senhor. Este dia não é apenas mais um dia. É uma página na sua história que será escrita pela mão do Deus Todo-Poderoso para a glória dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pai Celestial, justo juiz e comandante dos exércitos celestiais, nós nos apresentamos a Ti, não mais apenas como filhos que buscam refúgio, mas como soldados do Teu exército, vestidos com Tua armadura, firmados na rocha da nossa fé e prontos para o combate. Tendo declarado a Tua soberania e a nossa vitória em Cristo, não podemos agora nos calar diante das obras das trevas que afligem o Teu povo e o mundo que Tu tanto amas. O Teu chamado à justiça no Salmo 82 não é apenas para a esfera social, mas também para a esfera espiritual. É um chamado para livrar o pobre e o necessitado, tirá-los das mãos dos ímpios, Salmo 82:4, e sabemos, Senhor, que o maior ímpio, o opressor original, é Satanás e seus demônios que mantêm vidas cativas em correntes de escuridão. Portanto,
com a autoridade que nos foi outorgada em Cristo Jesus, que esmagou a cabeça da serpente. Nós nos levantamos agora, não em nossa própria força, mas no poder do Teu nome para interceder, para guerrear e para tomar posse da libertação que já foi conquistada na cruz. Nós nos posicionamos como intercessores, como aqueles que se colocam na brecha. Primeiramente, Senhor, levantamos a nossa espada do Espírito contra as correntes espirituais que aprisionam tantas vidas. Em nome de Jesus, declaramos guerra contra toda fortaleza de vício, seja ele de álcool, drogas, pornografia, jogos de azar ou qualquer outra substância ou comportamento que escravize a alma. Nós declaramos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Nós derrubamos agora todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós ordenamos que as correntes do vício se quebrem, que as mentes sejam libertas da obsessão e que os corpos sejam purificados do desejo impuro. Declaramos que se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Receba a libertação agora, em nome de Jesus. Nós também quebramos o poder de toda maldição hereditária, de todo padrão de pecado, de miséria, de enfermidade e de fracasso que tem passado de geração em geração. Pelo sangue de Cristo, que nos resgatou da maldição da lei, nós declaramos que a linha de herança maligna é cortada hoje. Somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Toda legalidade que o inimigo tinha sobre as famílias por causa de pecados passados é cancelada agora, na cruz do Calvário. Agora, com essa mesma autoridade, voltamos nossas armas contra os opressores da alma, o medo, a ansiedade, a depressão e os traumas do passado. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo. A palavra de Deus nos afirma que Ele não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Portanto, medo, nós te ordenamos a sair. Ansiedade que rouba a paz, depressão que suga a vida, nós vos expulsamos agora, em nome de Jesus. Senhor, que o teu bálsamo de Gileade seja derramado sobre as feridas emocionais. Nós oramos pela cura de traumas profundos, de abusos, de rejeição, de abandono, de traição. Que o Espírito Santo, o Consolador, vá até as memórias mais dolorosas e reescreva essas histórias com a verdade do teu amor e do teu perdão. Que toda raiz de amargura e toda falta de perdão sejam arrancadas e que em seu lugar floresça a paz que excede todo entendimento. Declaramos sobre cada vida que ouve esta oração a promessa do Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que todo pânico, toda fobia, toda opressão mental cesse agora, dando lugar à mente de Cristo. Levantamos um clamor especial pela restauração dos lares. Ó Deus, sabemos que a família é um projeto teu e por isso é tão atacada pelo inimigo. Nós nos levantamos contra todo espírito de divisão, de contenda, de divórcio, de adultério e de rebelião que tenta destruir os casamentos e as relações entre pais e filhos. Em nome de Jesus, nós quebramos a seta da infidelidade. Nós repreendemos o espírito de ira e de violência doméstica. Nós amarramos a comunicação enganosa e a falta de perdão. E declaramos sobre os lares a bênção de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Que as esposas respeitem seus maridos. E os filhos sejam obedientes e honrem seus pais. Que os pais não provoquem a ira em seus filhos, mas os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Oramos pela salvação de cônjuges e filhos que ainda não te conhecem. Que a luz do Evangelho brilhe em seus corações e que haja festa nos céus pela conversão em cada lar. Senhor, restaura a alegria, a paz, a unidade e o propósito divino em cada família representada aqui.
e declaramos proteção divina sobre cada vida, cada família, cada ministério. Nós tomamos a autoridade que Jesus nos deu para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e declaramos que nada nos fará dano algum. Lucas 10:19. Nós cancelamos toda palavra de maldição, todo o trabalho de feitiçaria, toda macumbaria, toda inveja, todo mal olhado lançado contra o teu povo. Que essas setas malignas retornem vazias para o lugar de onde vieram. Nós cobrimos a nós mesmos, nossas famílias, nossas casas, nossos carros, nossos empregos e nossas finanças com o sangue poderoso de Jesus Cristo. Declaramos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Somos a menina dos olhos de Deus, e quem toca em nós, toca no próprio Deus. Que toda a armadilha do inimigo para hoje seja desfeita. Que todo plano de acidente, de assalto, de enfermidade súbita seja frustrado agora, em nome de Jesus. Andaremos em segurança e em paz, pois o nosso protetor não dorme nem cochila. Ele é o guarda de Israel, o nosso guarda fiel. Meu irmão, minha irmã, a batalha espiritual é real, mas a nossa vitória é ainda mais real. Continue orando com fé. O poder de Deus está sendo liberado neste momento para quebrar cadeias e trazer libertação. E eu quero me unir a você de forma ainda mais específica. Se você ou alguém que você ama precisa de oração por libertação, cura ou proteção, escreva o nome nos comentários. Nossa equipe de intercessores e eu estaremos apresentando cada nome diante do trono de Deus, crendo no poder da oração concordante. Não sofra sozinho. Deixe-nos lutar com você. Agora respire fundo. Após o calor da batalha, sinta a presença do general vitorioso, Jesus Cristo. O inimigo está derrotado, as correntes estão quebradas, a vitória foi declarada. A atmosfera espiritual foi limpa pelo poder da palavra e do nome de Jesus. E neste novo ambiente de fé e liberdade, estamos prontos para a última e mais gloriosa parte da nossa oração. Prepare o seu coração, não mais para lutar, mas para receber. Prepare-se para ouvir o que o Espírito diz à igreja, para receber uma palavra profética de vitória, de restituição e de avivamento que selará o nosso tempo juntos e nos impulsionará para um dia de milagres. A guerra deu lugar à celebração da vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã, respire a atmosfera do céu. O calor da batalha cessou. O grito de guerra foi substituído por um cântico de vitória. O leão da tribo de Judá rugiu e os seus inimigos foram dispersos. O que acabamos de fazer no mundo espiritual tem repercussões eternas. As correntes que foram quebradas, a libertação que foi declarada, a cura que foi ministrada, não são apenas palavras ao vento. São decretos espirituais selados pelo sangue de Jesus e testemunhados pelos anjos de Deus. Agora não é tempo de duvidar, mas de receber. Não é tempo de olhar para o tamanho dos gigantes que caíram, mas para a grandeza do Deus que os derrubou. Este é o momento de, pela fé, tomarmos posse da terra prometida. Este é o momento de profetizarmos sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, alinhando a nossa realidade com a verdade que foi estabelecida nos céus. Abra o seu coração para receber, pois o Pai se inclina para liberar sobre você uma palavra de vitória, de restituição e de glória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com a autoridade de filhos amados e a convicção forjada na palavra de Deus, nós declaramos profeticamente que a batalha foi vencida. Declaramos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está agora guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Toda ansiedade, toda angústia, toda perturbação mental que te afligia foi substituída por uma serenidade sobrenatural. Uma calma que não depende das circunstâncias, mas que flui diretamente do trono de Deus. Receba esta paz agora. Que ela inunde cada área da sua vida, do seu lar, do seu trabalho. Declaramos que as cadeias foram quebradas,
O vício que te prendia, o pecado de estimação que te enlaçava, a maldição hereditária que te limitava, tudo isso foi desfeito pelo poder da cruz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Você está livre. Ande na novidade de vida que Cristo comprou para você. A porta da prisão foi aberta. Saia e não olhe para trás. Declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou e ela enriquece e não acrescenta dores. Nós repreendemos o espírito de miséria, de escassez e de dívida. E liberamos sobre a sua vida a promessa de Malaquias 3:10, a promessa das janelas dos céus abertas, derramando sobre ti uma bênção tal que dela te advenha a maior abastança. As portas de emprego que estavam fechadas se abrirão. A provisão que parecia impossível chegará de fontes inesperadas. O favor de Deus te acompanhará em tudo o que você fizer. Declaramos que o tempo da vergonha acabou e o tempo da dupla honra começou. Como diz a palavra em Isaías 61:7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Pelo que, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Prepare-se para a restituição. O Deus a quem servimos é o Deus que restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Tudo aquilo que o inimigo te roubou, saúde, finanças, alegria, paz, sonhos, o Senhor restituirá em dobro para a glória do nome dele. Declaramos que a sua fé foi renovada e a sua esperança restaurada. Aquele desânimo, aquela vontade de desistir, aquele sentimento de que Deus havia te esquecido, tudo isso foi queimado pelo fogo do Espírito Santo. Você está recebendo agora um novo ânimo, uma nova força, uma nova visão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai completar a carreira que Deus te propôs. As suas forças foram renovadas para continuar, para lutar mais um round, para vencer mais uma batalha. A alegria do Senhor é a tua força. Declaramos cura divina sobre o seu corpo. Pela autoridade do nome de Jesus e com base na sua palavra que diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Nós ordenamos que toda enfermidade, toda dor, toda célula doente em seu corpo seja revertida agora. Que a saúde e a vitalidade de Cristo fluam em suas veias. Que a cura que já foi providenciada na cruz se manifeste no seu físico de forma completa e milagrosa. Meu amado, minha amada, receba estas palavras. Elas não são minhas, são um eco do coração do Pai para você. Guarde-as em seu espírito. Medite nelas durante o dia. Use-as como um escudo contra toda seta de dúvida. O que foi liberado aqui hoje na presença de Deus, homem nenhum pode roubar. E agora, com o coração cheio de gratidão e a alma transbordando de fé, vá para o seu dia, não mais como quem espera um milagre, mas como quem carrega o milagre dentro de si. Vá em paz, sabendo que o príncipe da paz habita em você. Vá em alegria, pois a fonte da verdadeira alegria jorra do seu interior. Vá em santidade, separado para um propósito divino. Vá em autoridade, pois você não é vítima, é mais que vencedor. Que a bênção do Deus Pai, o amor do Deus Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo te envolvam, te guardem e te guiem em cada passo da sua jornada. Se esta oração foi uma resposta de Deus para a sua vida, se você sentiu o toque do Espírito Santo e recebeu pela fé a sua vitória, eu quero te fazer um último convite. Não guarde esta bênção só para você. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar orando juntos todos os dias, fortalecendo nossa fé em comunidade. Compartilhe esta oração agora mesmo com alguém que você sabe que está precisando de um milagre. Seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. E para selar a sua vitória e declarar ao mundo espiritual que você crê e recebe, comente aqui embaixo com a palavra que move os céus. Amém.
Que cada amém suba como um memorial diante de Deus, confirmando a obra que Ele começou em você hoje, porque vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Pai Celestial, justo juiz e comandante dos exércitos celestiais, nós nos apresentamos a Ti, não mais apenas como filhos que buscam refúgio, mas como soldados do Teu exército, vestidos com Tua armadura, firmados na rocha da nossa fé e prontos para o combate. Tendo declarado a Tua soberania e a nossa vitória em Cristo, não podemos agora nos calar diante das obras das trevas que afligem o Teu povo e o mundo que Tu tanto amas. O Teu chamado à justiça no Salmo 82 não é apenas para a esfera social, mas também para a esfera espiritual. É um chamado para livrar o pobre e o necessitado, tirá-los das mãos dos ímpios, Salmo 82, 4, e sabemos, Senhor, que o maior ímpio, o opressor original, é Satanás e seus demônios que mantêm vidas cativas em correntes de escuridão. Portanto, com a autoridade que nos foi outorgada em Cristo Jesus, que esmagou a cabeça da serpente, nós nos levantamos agora, não em nossa própria força, mas no poder do Teu nome para interceder, para guerrear e para tomar posse da libertação que já foi conquistada na cruz. Nós nos posicionamos como intercessores, como aqueles que se colocam na brecha. Primeiramente, Senhor, levantamos a nossa espada do Espírito contra as correntes espirituais que aprisionam tantas vidas. Em nome de Jesus, declaramos guerra contra toda fortaleza de vício, seja ele de álcool, drogas, pornografia, jogos de azar ou qualquer outra substância ou comportamento que escravize a alma. Nós declaramos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Nós derrubamos agora todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós ordenamos que as correntes do vício se quebrem, que as mentes sejam libertas da obsessão e que os corpos sejam purificados do desejo impuro. Declaramos que se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Receba a libertação agora, em nome de Jesus. Nós também quebramos o poder de toda maldição hereditária, de todo padrão de pecado, de miséria, de enfermidade e de fracasso que tem passado de geração em geração. Pelo sangue de Cristo, que nos resgatou da maldição da lei, nós declaramos que a linha de herança maligna é cortada hoje. Somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Toda legalidade que o inimigo tinha sobre as famílias por causa de pecados passados é cancelada agora, na cruz do Calvário. Agora, com essa mesma autoridade, voltamos nossas armas contra os opressores da alma, o medo, a ansiedade, a depressão e os traumas do passado. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo. A palavra de Deus nos afirma que Ele não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Portanto, medo, nós te ordenamos a sair. Ansiedade que rouba a paz, depressão que suga a vida, nós vos expulsamos agora, em nome de Jesus. Senhor, que o teu bálsamo de Gileade seja derramado sobre as feridas emocionais. Nós oramos pela cura de traumas profundos, de abusos, de rejeição, de abandono, de traição. Que o Espírito Santo, o Consolador, vá até as memórias mais dolorosas e reescreva essas histórias com a verdade do teu amor e do teu perdão. Que toda raiz de amargura e toda falta de perdão sejam arrancadas e que em seu lugar floresça a paz que excede todo entendimento. Declaramos sobre cada vida que ouve esta oração a promessa do Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que todo pânico, toda fobia, toda opressão mental cesse agora, dando lugar à mente de Cristo. Levantamos um clamor especial pela restauração dos lares. Ó Deus, sabemos que a família é um projeto teu e por isso é tão atacada pelo inimigo.
Nós nos levantamos contra todo espírito de divisão, de contenda, de divórcio, de adultério e de rebelião que tenta destruir os casamentos e as relações entre pais e filhos. Em nome de Jesus, nós quebramos a seta da infidelidade. Nós repreendemos o espírito de ira e de violência doméstica. Nós amarramos a comunicação enganosa e a falta de perdão. E declaramos sobre os lares a bênção de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Que as esposas respeitem seus maridos. E os filhos sejam obedientes e honrem seus pais. Que os pais não provoquem a ira em seus filhos, mas os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Oramos pela salvação de cônjuges e filhos que ainda não te conhecem. Que a luz do Evangelho brilhe em seus corações e que haja festa nos céus pela conversão em cada lar. Senhor, restaura a alegria, a paz, a unidade e o propósito divino em cada família representada aqui. E declaramos proteção divina sobre cada vida, cada família, cada ministério. Nós tomamos a autoridade que Jesus nos deu para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E declaramos que nada nos fará dano algum. Lucas 10:19. Nós cancelamos toda palavra de maldição, todo trabalho de feitiçaria, toda macumbaria, toda inveja, todo mal olhado lançado contra o teu povo. Que essas setas malignas retornem vazias para o lugar de onde vieram. Nós cobrimos a nós mesmos, nossas famílias, nossas casas, nossos carros, nossos empregos e nossas finanças com o sangue poderoso de Jesus Cristo. Declaramos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Somos a menina dos olhos de Deus. E quem toca em nós, toca no próprio Deus. Que toda a armadilha do inimigo para hoje seja desfeita. Que todo plano de acidente, de assalto, de enfermidade súbita seja frustrado agora, em nome de Jesus. Andaremos em segurança e em paz, pois o nosso protetor não dorme nem cochila. Ele é o guarda de Israel, o nosso guarda fiel. Meu irmão, minha irmã, a batalha espiritual é real, mas a nossa vitória é ainda mais real. Continue orando com fé. O poder de Deus está sendo liberado neste momento para quebrar cadeias e trazer libertação. E eu quero me unir a você de forma ainda mais específica. Se você ou alguém que você ama precisa de oração por libertação, cura ou proteção, escreva o nome nos comentários. Nossa equipe de intercessores e eu estaremos apresentando cada nome diante do trono de Deus, crendo no poder da oração concordante. Não sofra sozinho. Deixe-nos lutar com você. Agora respire fundo. Após o calor da batalha, sinta a presença do general vitorioso, Jesus Cristo. O inimigo está derrotado, as correntes estão quebradas, a vitória foi declarada. A atmosfera espiritual foi limpa pelo poder da palavra e do nome de Jesus. E neste novo ambiente de fé e liberdade, estamos prontos para a última e mais gloriosa parte da nossa oração. Prepare o seu coração, não mais para lutar, mas para receber. Prepare-se para ouvir o que o Espírito diz à igreja, para receber uma palavra profética de vitória, de restituição e de avivamento que selará o nosso tempo juntos e nos impulsionará para um dia de milagres. A guerra deu lugar à celebração da vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã, respire a atmosfera do céu. O calor da batalha cessou. O grito de guerra foi substituído por um cântico de vitória. O leão da tribo de Judá rugiu e os seus inimigos foram dispersos. O que acabamos de fazer no mundo espiritual tem repercussões eternas. As correntes que foram quebradas, a libertação que foi declarada, a cura que foi ministrada, não são apenas palavras ao vento. São decretos espirituais selados pelo sangue de Jesus e testemunhados pelos anjos de Deus. Agora não é tempo de duvidar, mas de receber. Não é tempo de olhar para o tamanho dos gigantes que caíram, mas para a grandeza do Deus que os derrubou. Este é o momento de, pela fé, tomarmos posse da terra prometida.
Este é o momento de profetizarmos sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, alinhando a nossa realidade com a verdade que foi estabelecida nos céus. Abra o seu coração para receber, pois o Pai se inclina para liberar sobre você uma palavra de vitória, de restituição e de glória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com a autoridade de filhos amados e a convicção forjada na palavra de Deus, nós declaramos profeticamente que a batalha foi vencida. Declaramos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está agora guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Toda ansiedade, toda angústia, toda perturbação mental que te afligia foi substituída por uma serenidade sobrenatural. Uma calma que não depende das circunstâncias, mas que flui diretamente do trono de Deus. Receba esta paz agora. Que ela inunde cada área da sua vida, do seu lar, do seu trabalho. Declaramos que as cadeias foram quebradas. O vício que te prendia, o pecado de estimação que te enlaçava, a maldição hereditária que te limitava, tudo isso foi desfeito pelo poder da cruz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Você está livre. Ande na novidade de vida que Cristo comprou para você. A porta da prisão foi aberta, saia e não olhe para trás. Declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou e ela enriquece e não acrescenta dores. Nós repreendemos o espírito de miséria, de escassez e de dívida. E liberamos sobre a sua vida a promessa de Malaquias 3:10, a promessa das janelas dos céus abertas, derramando sobre ti uma bênção tal que dela te advenha a maior abastança. As portas de emprego que estavam fechadas se abrirão. A provisão que parecia impossível chegará de fontes inesperadas. O favor de Deus te acompanhará em tudo o que você fizer. Declaramos que o tempo da vergonha acabou e o tempo da dupla honra começou. Como diz a palavra em Isaías 61:7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Pelo que, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Prepare-se para a restituição. O Deus a quem servimos é o Deus que restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Tudo aquilo que o inimigo te roubou, saúde, finanças, alegria, paz, sonhos, o Senhor restituirá em dobro para a glória do nome dele. Declaramos que a sua fé foi renovada e a sua esperança restaurada. Aquele desânimo, aquela vontade de desistir, aquele sentimento de que Deus havia te esquecido, tudo isso foi queimado pelo fogo do Espírito Santo. Você está recebendo agora um novo ânimo, uma nova força, uma nova visão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai completar a carreira que Deus te propôs. As suas forças foram renovadas para continuar, para lutar mais um round, para vencer mais uma batalha. A alegria do Senhor é a tua força. Declaramos cura divina sobre o seu corpo. Pela autoridade do nome de Jesus e com base na sua palavra que diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Nós ordenamos que toda enfermidade, toda dor, toda célula doente em seu corpo seja revertida agora. Que a saúde e a vitalidade de Cristo fluam em suas veias. Que a cura que já foi providenciada na cruz se manifeste no seu físico de forma completa e milagrosa. Meu amado, minha amada, receba estas palavras. Elas não são minhas, são um eco do coração do Pai para você. Guarde-as em seu espírito. Medite nelas durante o dia. Use-as como um escudo contra toda seta de dúvida. O que foi liberado aqui hoje na presença de Deus, homem nenhum pode roubar. E agora, com o coração cheio de gratidão e a alma transbordando de fé, vá para o seu dia, não mais como quem espera um milagre, mas como quem carrega o milagre dentro de si.
Vá em paz, sabendo que o príncipe da paz habita em você. Vá em alegria, pois a fonte da verdadeira alegria jorra do seu interior. Vá em santidade, separado para um propósito divino. Vá em autoridade, pois você não é vítima, é mais que vencedor. Que a bênção do Deus Pai, o amor do Deus Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo te envolvam, te guardem e te guiem em cada passo da sua jornada. Se esta oração foi uma resposta de Deus para a sua vida, se você sentiu o toque do Espírito Santo e recebeu pela fé a sua vitória, eu quero te fazer um último convite. Não guarde esta bênção só para você. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar orando juntos todos os dias, fortalecendo nossa fé em comunidade. Compartilhe esta oração agora mesmo com alguém que você sabe que está precisando de um milagre. Seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. E para selar a sua vitória e declarar ao mundo espiritual que você crê e recebe, comente aqui embaixo com a palavra que move os céus. Amém. Que cada amém suba como um memorial diante de Deus, confirmando a obra que Ele começou em você hoje. Porque vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos.